Bom dia, pessoal, todos e todas. É muito difícil falar depois de tanta emoção e a gente se sente um pouco, digamos, não sei se fortalecido para a luta, né? Infelizmente, as coisas no país funcionam dessa forma, a polícia foi pensada estrategicamente dessa forma e a gente não consegue transformar essa realidade, né? Não consegue enxergar a polícia com outros olhos. Mas, enfim, a gente está aqui para tentar justamente encarar isso e enfrentar esse problema, que não é um problema fácil de ser resolvido, né? Bom, diante do aspecto da segurança pública, que foi tocada aí, segurança pública como garantia de direitos humanos, eu vou tentar trazer uma certa, digamos, eu sou historiador, sou policial há 20 anos e sou historiador também, fiz pesquisas sobre a polícia militar e a polícia política, né, o DOPS, o surgimento do DOPS, enfim. E eu queria pontuar algumas coisas relativas à historicidade disso, para a gente tentar, vamos dizer assim, tentar montar um conhecimento, não só dos aspectos, dos fatos históricos em si, porque não é falar do passado. A gente tem que, eu sei que nem todo mundo é historiador e não tem a obrigação de saber isso, mas eu acho que falar do presente a partir do legado do passado, né? Isso é tão fundamental que nós estamos aqui hoje em um grupo policiais antifascismo, né? Isso já é uma prova de que o fascismo ele tem um legado, né? O fascismo não apareceu agora. Então, isso tem que ficar marcado para a gente começar a ter essa sensibilidade, né? O processo, a historicidade, a afirmação desse conteúdo sistematizado de gerenciar o Estado, de impor os valores à sociedade, né? Os padrões de comportamento, a hierarquia da sociedade. E tudo isso, estando presente no fascismo, não nasceu agora. Bom, dito isso, eu acho que, assim, às vezes a gente está falando, polícia militarizada, polícia de guerra, ditadura militar. Bom, ditadura militar é um período, assim, marcante, obviamente, né? Está vivo na memória, inclusive, de pessoas que estão aqui presentes, né, que vivenciaram esse período. Eu era ainda criança e adolescente, vi algumas coisas, mas não militei, não tinha condições, enfim. Mas eu, buscando dar essa historicidade ao que eu vou falar aqui, eu vou buscar fazer um recorte, né, histórico, digamos, onde eu enxergo que esse processo que conduz a essa segurança não cidadã, ela tem, digamos assim, um aspecto mais legal, criminalizante, do ponto de vista do que o Estado quer impor para a sociedade. Então, eu considero que não foi na década de 60 e 70 que isso, digamos, se organizou. A gente pode adotar várias datas, mas eu vou adotar o recorte da Era Vargas, não só porque eu pesquisei a Era Vargas, como que, assim, a Era Vargas, ela nos traz alguns pontos, elementos fundamentais para a gente entender por que nós continuamos tendo uma cultura fascista, autoritária, tão presente, né, no dia a dia da segurança pública. E aí, por que isso acontece? Porque o nosso Estado moderno, o nosso Estado nacional, industrial, quando o Estado toma para si a prerrogativa de trazer o capitalismo para o Brasil de uma forma mais básica, vamos dizer assim, quando o Estado toma para si a prerrogativa de organizar o mundo do trabalho, isso acontece na Era Vargas. Ponto. Então, e o legado continua. Se você for pensar, estamos hoje discutindo CLT, né? Reforma de Previdência. Estamos discutindo CLT. CLT era Vargas. Estamos discutindo reforma Código Penal. Código Penal era Vargas. Código de Processo Penal era Vargas, né? E, para além disso, a gente tem algumas questões que eu aponto nos meus estudos, que eu vou chamar aqui de, assim,
dizer assim, que nesse recorte temporal aí, década de 30, 40, é a questão de construir uma ordem, né? Uma ordem pensada verticalmente, de cima para baixo, uma ordem pensada, né, de cima para baixo, e dentro de uma modernização, porque o Estado se moderniza, digamos assim, mas uma modernização que alguns autores chamam de modernização conservadora, né? A conservação de um status. Enfim, status racista, status sexista, e por aí vai, né? Um status de sociedade, um padrão de família, de moral, está tudo embutido nisso aí. E aí, nesse momento, né, na era Vargas, existe uma associação estratégica, sistematizada entre a ciência criminal, né, a criminologia, a sociologia jurídica, enfim, a medicina e outros campos do conhecimento ilustrado brasileiro, com a questão da defesa nacional. Isso se associa, né, ainda não é uma segurança nacional pensada como uma ideologia, mas aí é a defesa nacional. E aí, nesse momento é que entra o fascismo, né? Aí o fascismo é construído, assim, volta à tona como uma característica singular da cultura brasileira, implementar isso na prática, né? E aí, no meu trabalho, eu trago algumas coisas sobre ações de policiais, de delegados de polícia, de oficiais da polícia, na negociação das greves, né? Tem algumas greves trabalhadores, é a polícia que vai fazer a negociação. Isso demarca muito o que é o Estado, né? O Estado é pensado, a polícia ela é pensada simplesmente para conter, ponto. É pensar, aí você vai usar um outro discurso agora, um discurso científico, um discurso criminalizante, né? Um discurso das leis penais, aí é o contexto que surgem grandes nomes do direito penal brasileiro, Nelson Hungria e outros tantos, para elaborar, né, essa ideologia, né, que a princípio é uma ideologia policialesca, digamos assim, e que ela só vai ser ampliada com a ditadura de 64, mas isso surge na era Vargas, entendeu? Então, assim, eu não estou falando do passado apagado, eu estou falando do que está agora, né? Se estamos aqui falando de fascismo, estamos falando de uma sistematização que tem historicidade, né? História é temporalidade, né? Não tem sentido falar do passado pelo passado. Então, para desconstruir isso, realmente é um enfrentamento árduo, né? Passa por situações como essa agora, né? Infelizmente, uma situação como essa. É uma desconstrução complicada. Eu sou policial fazer agora em maio 20 anos, e já tive muitos debates com colegas, com pares, e a gente tenta ser pedagógico, tenta ser didático para desconstruir esse legado. É um legado. Isso está preso à prática policial, está dentro da prática policial, da concepção de mundo do policial, da formação dele. Pai, obviamente, outras pessoas vão falar disso aqui. Bom, então, esse fascismo, ele vai associar o crime político, né? Inclusive, a primeira Lei de Segurança Nacional do Brasil, ela é de 35, depois tem uma lei de 38, ou seja, Lei de Segurança Nacional surge na era Vargas também, Tribunal de Segurança Nacional surge na era Vargas também, então é importantíssimo, esse período demarca muita coisa. Então, esse fascismo, a ideia fascista, extremamente rasteira, né, de um mundo orgânico e qualquer coisa que destoie é subversão, essa ideia ela vai associar, na prática policial, o crime político com o crime comum, né? Crime político e crime comum, na prática, para a polícia, acaba sendo a mesma coisa. E, se você for pensar, isso ainda acontece, né? Isso ainda acontece. Se você... eu estava até falando com a Elane mais cedo, não foi, Elane? Estava falando sobre as pessoas... o ideal fascista, autoritário, ele junta todo mundo no mesmo rol de análise. Ele junta o cara que está brigando por um pedaço de pão com o outro que está brigando contra a homofobia, o outro está brigando com... Todo mundo é igual, todo mundo é esquerdopata, ou seja, é uma visão proposital e que forma os policiais. Então, eu acho que esse diálogo aqui, né, no fórum, foi inteligentíssimo, interessantíssimo a gente inserir esse seminário no fórum, justamente para a gente dialogar com a sociedade civil, porque, primeiro, a sociedade civil tem que ver que polícia... existem policiais que não estão a favor
não agem no dia a dia em cima desses pressupostos, né? Para a gente tentar ter um diálogo, porque a polícia tem que dialogar, não tem como fazer cidadania sem diálogo entre sociedade e polícia, não tem como. Isso aí é impraticável. Bom, então, vou tentar fechar para não... para não... Se eu estiver falando muita coisa... Quanto tempo? Tem quanto tempo, Denilson? Não tem controle de tempo? Então tá bom. Bom, então, existe um componente importante também, que é o apelo religioso, cristão, conservador, no caso, cristianismo conservador, não cristianismo de vanguarda, cristianismo conservador, moralismo, né? Tem todo um aspecto da legislação, né? Não é à toa que o Código Penal ele está precisando de reforma há anos e ninguém consegue fazer, né? Porque é uma manutenção de uma prerrogativa de ação, né? Para criminalizar os, digamos, entre aspas, vistos como naturalmente criminalizáveis, só e somente, não é? Isso é um legado da era Vargas. Tem a questão da própria administração pública, né? Se você for pensar, sistematização de administração pública, criação de departamentos de polícia, criação de delegacias especializadas, né, em crimes pontuais, crimes mais importantes para que a sociedade veja como mais importante, principalmente o crime político, as delegacias DOPS, delegacia de ordem política e social, valeu, Alex. Então, essas delegacias e esses departamentos também são fruto desse período de organização por parte do Estado, né? Porque o Estado brasileiro ele é entendido pela maioria das pessoas como o tutelador da sociedade, né? O Estado ele tem que se meter em tudo. Na verdade, não é bem isso que acontece, né? Dentro do Estado existem outras ordens de coisas, né? Outros interesses privados, enfim. Mas, quando é a questão de segurança pública, aí existe uma tendência a uniformizar, né, e fazer apenas o enfrentamento. Bom, então, e a questão ideológica também, né, assim, civilizar através da vigilância e da repressão. O Brasil vai ser civilizado se a gente reprimir e vigiar as pessoas dentro de uma lógica. Então, por exemplo, agora, eu tenho certeza que eu estou sendo vigiado. Eu não tenho dúvida disso. Eu estudei a polícia política, que é o cerne da inteligência, da atividade de inteligência, né? Eu tenho também formação em inteligência, que é um conhecimento importante também, né? Mas existe essa coisa da vigilância, né? E, obviamente, enquanto policial, eu estou sendo vigiado por fazer parte de um grupo, né, policiais antifascismo. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai para frente. E aí, a grande mudança para que a gente consiga chegar na década de 60, com a ditadura militar, é a própria organização das Forças Armadas, né, a partir da criação da Escola Superior de Guerra, que também é da Era Vargas, né, é mais uma coisa que surgiu na Era Vargas. Então, a Era Vargas, assim, eu acho que para entender o Estado moderno brasileiro, não tem como você não ir na Era Vargas. É a minha opinião, né? De repente, você pode achar outro fator histórico lá do passado e tentar ir por outra linha, né, cultural, enfim. Mas, do ponto de vista político, eu acho que não tem como fugir disso. Então, a Escola Superior de Guerra é que vai conseguir, também vai fazer expurgos, né? Os militares também não são homogêneos, não são unitários, os militares também têm diferenças, né? A gente não pode generalizar, mas, assim, o padrão autoritário vai ser abarcado pela Escola Superior de Guerra, vai ser hegemônico, e aí vai formar todo um grupo de civis e militares que vão governar o país e que vão sair do poder na década de 80, né? Vamos montar um colega Denilson chama de Frankenstein, que é a nossa Constituição, que quer falar de tudo e acaba não resolvendo nenhum problema, mas ela está aí, né? Assim o assado tem um ar de democrático, né? Então, essa Constituição, que na prática não funciona muito, porque existe culturalmente um legado, né, que a gente está aqui para falar sobre isso, o legado do fascismo, né? O legado do autoritarismo, o legado de que a sociedade ela tem que funcionar de uma forma e ponto. Então, tudo que destoe é subversão. Bom, só para tentar concluir aqui, não sei se eu consegui trazer algumas coisas importantes, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que enfrentar, nós como policiais, e em conjunto com essa sociedade civil organizada,
é tentar dissociar de uma vez, né, no dia a dia, dissociar segurança pública de defesa da nação, de segurança nacional. Isso tem que estar claro. Segurança pública não é segurança nacional. São duas coisas diferentes, né? Segurança pública é feita de uma forma, né, garantidora de direitos, enfim, segurança nacional é preparo para a guerra, para o controle, para, enfim, a gente sabe. E, né, tentar trazer, construir, né, junto com a gente, com os policiais aqui, outros policiais, né, que podem estar engajados nessa luta, construir a ideia de uma nova polícia, de uma polícia cidadã, a partir de um modelo diferente de polícia, né, de uma formação diferente de polícia, polícia de ciclo completo, polícia desmilitarizada, polícia de entrada única, de carreira única, né, e sempre, digamos, reforçando, né, perdendo alguns preconceitos, tanto os policiais como a sociedade civil como toda, que policial também faz parte da sociedade civil, né, apesar de estar investido de um michuruco poder, tentar o diálogo sempre, né, porque sempre vai haver a tensão, né, as tensões, existem tensões na sociedade, e eu acho que o conhecimento ele não pode estar dissociado da sensibilidade, né? Então, assim, não dá para ter conhecimento técnico sem sensibilidade, porque aí realmente fica complicado. Bom, gente, então, é isso que eu queria dizer, e estou aberto aqui para... 3? Não, mas para mim, assim, eu não sei se eu trouxe, acredito que eu tenha trazido algumas coisas, né? Assim, eu sei que tem muitas outras coisas para falar sobre o processo de... no debate a gente pode retornar. Tá? Muito obrigado, bom dia a todos.